Você perdeu sua casa e foi morar em um local cheio de garotas muito bonitas. Mas um detalhe, nenhuma delas tem o juízo certo. Mas todas querem muito a sua atenção. E aí, o que você faria? É isso que veremos hoje, então pega aquela pipoquinha de lei, né? E vamos lá. O anime começa nos mostrando que a casa do nosso protagonista Koushi Nagumo sofreu um incêndio, e o seu pai, ao invés de assumir a responsabilidade, fugiu pela cidade. E desde então ele começou a vagar pela cidade como um lobo solitário. Ele estava passando fome e sede, pessoas passavam por ele e fugiam. E também é dito que ele só comia restos. Em um certo momento, uma mulher aparece em sua frente, e diz a ele que procurar comida é algo muito perigoso. E pergunta a ele o que ele gosta de comer. E por causa da vista privilegiada que estava em sua frente, ele acaba dizendo que sua refeição favorita são calcinhas. Já na cena seguinte vemos ele saboreando um pouco de macarrão. E ela diz que infelizmente eles estão sem calcinhas para servir no momento. Como ele está meio sujo, ela pede que ele vá tomar um bom banho. Ele ainda está meio confuso, pois não sabe exatamente do que se trata esse local que ele está. E já enquanto tirava as roupas para se banhar, ele percebe que o banheiro está cheio de garotas desprovidas de roupas, e ele foge. Enquanto isso, no corredor, ele acaba esbarrando com Athena, que ao ser tocada por ele, acaba tendo um sangramento no nariz. Um tempo depois nos é dito que esse local é o dormitório da Universidade Feminina de Seika, e a mulher que o resgatou se apresenta como Mineru, a supervisora, e também nos é apresentado Kiria, Frei e Serene. Ao descobrir que ele não tem família e nem casa, elas ficam abismadas. E Mineru diz que ele pode ficar morando ali, e que ele poderá trabalhar para elas como supervisor de dormitório. Assim ele teria alimentação e dinheiro. Ele fica muito feliz e aceita. Mas ainda tinham porém. Eles precisavam convencer Athena disso. Eles vão até ela, mas a mesma não se mostra nem querer ouvir esse tipo de ideia, e acaba fazendo as malas e diz que irá embora. Mineru diz que Athena sempre foi mais próxima de meninas, e que no antigo dormitório que ela fazia parte, ela teve problemas com garotas que levavam seus namorados. Certo dia ela encontrou uma amiga fazendo atos pecaminosos e seu nariz jorrou sangue. Ou seja, ela fica desconfortável perto de homens. Mineru diz que achou que se contratasse Koushi, Athena iria se acostumar e esses sangramentos iriam parar. Ele diz que se recusa a atrapalhar a vida de alguém, e vai atrás de Athena, mas ela acaba fugindo dele. E quando ele alcança, ela diz que não está fugindo e sim apenas se protegendo. Koushi diz entender isso, e também diz que recusou a proposta de Mineru, e sendo assim ela pode voltar de boa pro dormitório. Um bom tempo depois, durante uma noite fria, ele acaba dormindo em um banco, e um pouco após isso, ele acorda sendo carregado por Athena, mas sem querer, ele acaba tocando ela de forma indevida, e o sangramento acontece novamente e ela desmaia, e Koushi leva ela para casa. Já no dia seguinte, vemos que o dormitório não tem uma reputação tão boa assim, mas Koushi não se importa muito, e se mostra grato por ter onde morar, mas em seguida ele vê que o segundo andar é tão sujo quanto um chiqueiro. Apenas a porta de Athena tem uma aparência digna. Enquanto se preparava para limpar, ele se depara com Mineru, e fica todo sem jeito, pois ela estava usando uma roupa bem peculiar, então desiste de limpar o quarto dela. Enquanto isso, a mão de Frei aparece e o puxa para dentro do quarto dela, e ela acaba fazendo com que ele vista uma fantasia. E ela se mostra ser uma entusiasta de cosplay, e diz que passou anos procurando um modelo masculino como Koushi, e para que a ajude, ela pega uma fita métrica e pede que Koushi tire as medidas do seu corpo. Mas durante isso, Mineru aparece e diz que um de seus experimentos fracassados liberou vapores tóxicos, e que eles devem evacuar do local, e aparentemente não é a primeira vez que ela causa esse tipo de coisa. Koushi dá um sermão em ambas e diz que elas devem ter mais cuidado com suas ações, e curiosamente elas se mostram gostar da bronca dele. Em uma certa noite, enquanto tentava dormir, Kiria, que fica no quarto de cima, acaba ficando pendurada no teto, e em um momento cai em cima dele. Ele pergunta o porquê do teto ter caído, mas ela não explica. Durante isso, ele encontra um mangá shoujo, que caiu junto com ela. Ela pergunta se ele a acha estranha por gostar de algo assim, mas ele diz que não, e ela fica extremamente encantada com ele. E quando ela fica empolgada, ela simplesmente sai dando socos no ar igual a uma louca. Ela pede para dormir com ele hoje, já que o quarto dela já era, e por livre e espontânea pressão ele aceita. Já enquanto ele tentava dormir, ela diz que quer ter uma certa conversa com ele, e ele aceita.
e a mina simplesmente lança uma imobilização nele. E diz que ela e seus irmãos faziam isso sempre quando criança, e que isso a faz ter boas memórias. E enquanto ela tá falando, Koushi simplesmente tá pedindo arrego. Ao ver que passou do limite, ela larga ele. Ele dá um sermão nela, e diz que ela deve ter mais cuidado, pois mesmo que ele pareça seu irmão, ele não é, e pode ser perigoso ela confiar em qualquer um assim e fazer uma coisa dessas. E em seguida ele foge e vai dormir no quarto dela. E novamente, enquanto ele tentava dormir, alguém vai até ele, e era Serena, pedindo um lanche, pois achou que Kiria estivesse ali. Ela diz que se Koushi aceitar ser o servo dela, ela pode consertar o chão do quarto com tecnologia lunar. Ele não entende nada, e diz que se ela pode consertar, que conserte. E ela simplesmente o beija sem dizer nada. No dia seguinte, vemos que o quarto foi consertado de forma impecável, e Kiria fica achando que foi obra de Koushi. Mais tarde, enquanto ele cozinhava, Serene aparece e prova a sopa, e diz estar gostoso e que não esperava menos do seu servo. Depois vemos que todos gostaram e como recompensa todas querem fazer atividades com ele. Elas também pedem que ele faça o jantar, e para isso dão a ele o dinheiro para fazer as compras. Athena suspeita por estarem confiando tanto assim nele do nada, e diz que irá com ele ao mercado, mas um desastre acontece. Ela não consegue andar tranquilamente. Ao ver qualquer homem, seu nariz jorra sangue, mas ela insiste em continuar. Ele diz que a admira por continuar enfrentando seu problema. Ela fica achando que ele está tentando a conquistar e sai correndo. Durante isso, ela esbarra em dois caras e quase tem um sangramento, mas Koushi pega ela e foge. Em seguida, eles vão para um cybercafé onde ela diz se sentir confortável. Ele fica achando que ela está brava por ele ter agarrado ela, mas ela diz que não, e que tudo que ela quer é que ele a chame de irmãzona. E quando ele a chama assim, ela simplesmente fica delirando de felicidade. Um bom tempo depois, ele fica encarregado de lavar as roupas de todas, e ele fica totalmente tímido com isso por causa das roupas debaixo delas. Após terminar essa tarefa, ele fica pensando sobre a escola, pois desde que sua casa pegou fogo, ele nunca mais estudou. Um tempo depois, elas ficam totalmente enciumadas, e todas querem ser a irmãzona favorita dele. E para isso fazem uma competição. Frei, para tentar conquistar isso, veste ele como uma menina, porque segundo ela, é isso que as pessoas normais fazem. Mas não dá muito certo. A próxima é Mineru. A tática dela era usar ele como cobaia para experimentos, o que obviamente não deu nada bom. Então é a vez de Kiria, e ela já logo imobiliza ele, o que quase faz o menino perder a vida, e todas ficam muito preocupadas com ele. Para compensar isso, Mineru diz que após os feriados ele poderá retornar à escola. E já um tempo depois, o vemos de volta na escola. Ele estava muito animado. E enquanto ele estava mexendo em seu armário, uma amiga sua chega na voadora. Ela se chama Suteia, e se mostra muito brava por ele ter sumido. Depois disso, ela se afasta dele, e se mostra arrependida por não ter dito de forma normal que estava preocupada. Um tempo depois, ele explica a ela toda a situação, e ela não se mostra muito satisfeita ao saber que ele está em local só de meninas, e decide seguir ele, e ver com seus próprios olhos como esse local funciona. Já enquanto as meninas discutiam para saber quem é a favorita de Koushi, Suteia diz que ela vai decidir se esse lugar é ou não apropriado para Koushi viver, e ela começa a avaliar os cômodos da casa. O primeiro local é o quarto de Mineru, onde literalmente acabou de ter uma explosão de gás tóxico. Já no quarto de Frei tudo estava indo bem, até que Frei tenta colocar uma de suas fantasias em Suteia. No quarto de Athena tudo está tão nos conformes que ela acha chato, até Koushi falar que gosta do, o que deixa Sueta cheia de ciúmes. Já como forma de se redimir, Mineru diz que Suteia irá passar a noite com eles, e ela acaba ficando no quarto de Athena. Suteia questiona qual a relação dela com Koushi, porém durante a conversa, Koushi, que estava saindo do banho, esbarra em Kiria, que estava entrando, e eles caem um sobre o outro. Ao ouvir o barulho, Athena e Suteia vão até lá e observam a cena. Suteia fica totalmente brava com essa situação. Um tempo após essa situação, Koushi percebe que Athena e Kiria esqueceram seus almoços, e Frei dá a ideia de ele ir sozinho na faculdade delas levar. Ele fica com receio, pois é uma faculdade só de meninas. Então, como era de se esperar, ela fantasia ele de menina, e por ter ficado fofinho ele chama muito atenção no campus da faculdade e quase é descoberto. Mas Athena aparece e o salva. Após fugir, ele entrega o almoço dela. Ela diz que fará de tudo para o proteger, pois agora ele é a sua irmãzinha.
Em seguida eles vão até Kiria. Elisa surpreendem mais como ela estava carregando um balde d'água. Com um susto o balde derrama sobre elas. Elas entram em um local para se trocar. Koushi iria sair para as deixar a sós, mas do lado de fora as garotas da faculdade ainda estavam a procurando. Então Athena diz que como agora ele é uma menina, elas podem se trocar na presença dele sem problemas. Athena veste uma das roupas de Kiria, mas como fica muito apertada, um dos botões estoura e bate no rosto de Koushi. Athena vai o ajudar, e acaba percebendo que sua blusa está aberta, o que faz que ela acabe tendo um sangramento nasal e desmaie. Já de volta ao dormitório, Athena diz a eles que todos farão uma viagem juntos para uma praia. Um tempo depois eles conseguem finalmente ir até a praia, mas Suteia fica chateada, porque acredita que não fica tão bonita quanto as outras de biquíni. Koushi, que fica as observando, percebe que anda pensando muito em Athena ultimamente e questiona o porquê disso. Porém durante isso, uma criança fica achando que ele está observando os biquínis das garotas, o que deixa ele todo sem jeito. Suteia, que estava no mar, acaba tendo pequenos peixes brincando com seus pés, porém durante isso um deles acaba entrando em suas partes baixas, e ela acaba quase se afogando. E Koushi, que não sabe nadar, pede que Kiria a salve. Um tempo depois, as meninas ficam achando fofo o motivo de Koushi não saber nadar, e mesmo assim ter se preocupado tanto com Suteia. Mas ele não se mostra nada feliz. Enquanto conversavam com Suteia, Freya acha fofa, por ser apaixonada por Koushi, e abraça ela. E como Suteia tem dificuldades com calor, acaba desmaiando, e Athena vai buscar algo gelado para ajudar. Porém durante isso, Koushi encontra Athena, junto de dois caras que estão dando em cima dela. Ele tenta defender, mas os caras começam a zoar o fato de Koushi parecer só um irmãozinho. E por isso ele fica bravo e sai de lá levando Athena junto. Já de volta ao dormitório das meninas, Frei e Mineru percebem que Koushi está agindo estranho ultimamente, e não está mais tão animado. E Frei acaba tendo uma ideia. Em seguida vai até Koushi, e diz que irá levar ele em um lugar, e acaba levando ele em um estúdio de cosplay. E como era de se esperar, ela fica muito ansiosa e ele totalmente sem vontade. Depois disso, ele estava tendo dificuldades para se vestir, e ela vai o ajudar, mas ela acaba sendo tão evasiva que ele a expulsa do provador. Após isso eles se mostram fantasiados, e vão encenar poses, porém durante isso, ela faz diversas perguntas a ele, como se aconteceu algo com ele durante as férias, mas ele acaba evitando essa pergunta, e então ela entra no personagem e começa a pegar pesado. Ele se empolga com a ideia de poder se libertar, e se abre com ela, sobre a situação com Athena, mas não diz o nome dela diretamente. Ele diz que tem medo que elas a odeiem algum dia por ele ser homem. Então Frei o abraça e diz que entendeu a situação. No episódio seguinte, vemos que a faculdade das meninas estão iniciando um festival, e com a ajuda de Frei, eles começam a explorar as atrações. Ela leva Koushi e Suteia para uma barraca especial, onde Mineru está vendendo seus medicamentos para arrecadar algum dinheiro. Mas nem ela mesma sabe se são seguros ou não, e por isso ela não tem permissão para os vender, e quase é pega, mas consegue fugir. Após isso eles vão ver a apresentação de Serene, porém durante isso, uma névoa rosa começa a fazer com que todas as garotas comecem a ficar malucas e comecem a ter certas vontades, e Koushi logo percebe que foi obra dos remédios de Mineru. Durante isso, uma das meninas que perseguiu Koushi enquanto ele estava disfarçado no vídeo anterior, aparece, e graças a Frei que coloca a peruca nele, ela acaba se lembrando, e por ele ficar parecendo uma menina e por causa dessa névoa rosa, as garotas ficam malucas por ele e começam a o agarrar. Suteia tenta o ajudar, mas a coisa está tão maluca que vão atrás dela também, mas com a ajuda de Serene, que faz com que um raio da lua seja lançado nela. Todas voltam a si, e a situação se normaliza, mas ela fica exausta e desmaia. Após isso, ela diz que para repor suas energias, precisaria beijar Koushi, e isso obviamente deixa ele abismado, e aos poucos ela se aproxima, e quando estavam prestes a se beijar, Frei e Suteia aparecem, e interrompem. Após isso eles vão visitar Athena, que está trabalhando em um café, e ela está tão atrapalhada, que ao tentar entregar o pedido deles esbarra em Koushi e quase deixa o pedido cair. Ela ainda se mostra ter muita dificuldade para ficar perto de outros homens, que não sejam Koushi, mas está se esforçando. Ao ver que Athena gosta muito de Koushi, sua chefe a libera para que ela passe um tempo com ele. Enquanto assistiam à apresentação de Kiria,
que é muito popular entre as garotas quando se fantasia de homem. Koushi sente calor e procura algo em sua bolsa para beber, e sem perceber, ele bebe um dos remédios de Mineru, mas ainda não sabe quais são os efeitos colaterais. Após isso eles vão para um labirinto de monstros, onde Koushi se mostra ficar totalmente empolgado com qualquer coisa, bem diferente da sua personalidade normal, e as meninas acabam se aproveitando dessa nova personalidade dele. Após isso, ele conversa com Mineru sobre o que ele bebeu, e ela diz que ele apenas bebeu água, pois naquele frasco ela não colocou nada demais, ou seja, ele agiu estranhamente por conta própria. Um tempo depois, vemos que a família de Kiria sempre dá uma festa de Natal para as crianças da academia deles, porém esse ano ela terá que fazer tudo sozinha. Porém Athena e Koushi decidem ajudar com isso. Mais tarde, enquanto tomava banho para irem às compras, Athena se mostrava muito animada para isso, e Koushi também. Até que sem querer ele entra no banheiro e se depara com Athena. Ela tenta fugir, mas acaba caindo em cima dele, o que faz com que ela acabe tendo um sangramento nasal, e desmaie, e por ter perdido tanto sangue, ela acaba ficando fraca, e não consegue ir junto deles fazer as compras para as crianças. Então Kiria e Koushi vão sozinhos. Enquanto faziam as compras, Kiria vê vários casais abraçados, e de certa forma tenta agir parecido, até que em certo momento ela se percebe tendo ciúmes de Koushi com Athena, mas não entende o motivo. Após isso, enquanto pensavam em como seria a fantasia de Papai Noel, Koushi diz que ela deveria usar algo bem feminino, mas isso deixa ela cheia de vergonha, e ele logo corta essa ideia, e decide pedir ajuda a Frei. E já no dormitório, ela aceita fazer a fantasia, e para isso iria tirar as medidas de Kiria. Koushi até tenta fugir, mas Frei o amarra, e começa a tirar as roupas e as medidas na frente de Koushi, mas ele não se aguenta, e sai se arrastando do quarto dela. No dia seguinte eles vão até a academia da família de Kiria, e Serena e Koushi se vestem para treinar antes da festa de Natal. Porém, durante um treino com Kiria, ela quase mata o menino, mas não é a primeira vez que isso acontece. Um pouco mais tarde, eles iniciam a festa, mas as crianças não se mostram nada animadas com os crachás que Koushi ficou horas fazendo para eles. Um tempo depois, Koushi fica impressionado com o quão lindas ficaram Kiria e Serena com as fantasias, e diz que achou elas muito fofas. Como Koushi está vestido de rena, as crianças pedem que as meninas subam nele, porém quando Serena sobe, ele percebe que a mina simplesmente não está usando roupas de baixo pois segundo ela, iria estragar toda a ideia da fantasia. E isso deixa Koushi totalmente sem saber o que fazer e ele apenas corre. Um tempo depois, Kiria agradece a Koushi por tudo que ele fez, e em um momento romântico, eles quase se beijam, mas atrás deles estava Serena, simplesmente parada comendo biscoitos.